Olá pessoal, boa tarde. Aqui é a astróloga e orientadora metafísica Criara Luz e eu quero falar um pouquinho sobre a conjunção que está acontecendo, que já começamos a sentir, mas que de fato ocorre amanhã, sobre o grande fenômeno, na verdade, astrológico e astronômico que está acontecendo no céu a partir de agora. Então, é a conjunção Júpiter-Netuno, que na verdade ocorre amanhã, já estamos sentindo seus efeitos, mas acontecem amanhã, 12 de abril, exatamente às 11h42 da manhã. Então, é um momento de expansão e de espiritualidade caminhando de verdade juntos. Então, assim, essa conjunção entre Júpiter e Netuno no signo de Peixes é certamente o fenômeno mais grandioso, tanto astrologicamente quanto astronomicamente falando, desse momento. O encontro do planeta da expansão, que expande tudo, que é Júpiter, com o idealista e sonhador planeta Netuno, é intenso normalmente. Geralmente ele é muito intenso, mas esse ano o que potencializa as dimensões desse encontro é justamente os aspectos incomuns disso. Os dois planetas, tanto Júpiter quanto Netuno, estarão em Peixes, que é regido por Netuno, ou seja, fica muito maior o seu poder. Então, esse encontro, ou date, como a gente poderia dizer nos dias de hoje, de Júpiter e Netuno, é marcado a cada 12 anos. Então, a cada 12, 13 anos isso acontece, mas é muito raro que isso aconteça no signo de Peixe. Então, esse encontro acontece exatamente amanhã, 12 de abril de 2022, às 11h42 da manhã. Mas esses efeitos a gente já tem sentido desde o dia 7 de abril, mais ou menos. Eu tenho observado, eu tenho recebido muitas mensagens de gente se sentindo incomodada, meio que divagando, ou agitada, ou excitada. Eu tenho percebido muito isso, e isso vai acontecer até dia 17 de abril. Então, assim, cada linha astrológica vê, na verdade, cada astrólogo vê, enxerga esse encontro de um jeito. E isso pode variar de astrólogo para astrólogo. Mas o que torna esse encontro tão especial e grandioso? O tempo. A última vez que Júpiter e Netuno se encontraram em Peixes foi no final do século 17, mais precisamente no ano de 1856. E aí, o que estava acontecendo naquela época? Em 30 de março de 1856, Vênus, Mercúrio, Netuno e Júpiter estavam em Peixes. Todos eles estavam alinhados, estavam em conjunção em Peixes. Isso há exatos 166 anos. E naquele período, os aspectos políticos que a gente pode analisar daquele momento para agora, que a sociedade estava enfrentando, era o fim da Guerra da Crimeia, com o assinado ou Tratado de Paris, consolidando assim a derrota da Rússia perante a França e a Inglaterra, que eram aliados. Então, pela primeira vez após 700 anos, houve o conflito entre Rússia, Inglaterra e França. Então, logo, podemos dizer que não se trata de uma coincidência o que está acontecendo nesse momento histórico de 2022, né, com a Rússia de novo, mas agora entrando em guerra, né, conflitando contra a Ucrânia, e as sanções financeiras envolvidas também neste cenário. Isso é o retorno do ciclo do céu de 1856. Então, tudo que ocorria no céu, astrologicamente falando, em 1856, ou seja, no finalzinho do século 17, está retornando agora. E sempre com um retorno astrológico grandioso como esse acontece, ele traz consigo as questões ligadas àquela época, ao que estava acontecendo naquela época. Então, em 1857, ou seja, um ano após o encontro de Júpiter e Netuno em Peixes, nascia o grande divulgador, propagador do espiritismo no mundo, Allan Kardec, que para começar fortemente foi combatido na Europa. Então, o espiritismo foi, para começar, ele foi fortemente combatido na Europa. Então, um encontro astrológico desse tamanho, que a gente pode dizer, traz começos, mas também traz muitos inícios, mas também ele pode, esses começos, essas novidades, são invisíveis no primeiro momento. A gente enxerga o que está acontecendo, mas muito além, muito mais lá para frente. Mas isso vai ser enxergado, isso vai ser visto. Em 2022, ou seja, agora, nós tivemos um crescimento da fé, nós estamos tendo sim um crescimento da fé, fazendo as pessoas voltarem a sonhar e a acreditar. Isso porque esse encontro desses planetas, que a gente chama de conjunção,
aumenta a nossa sensibilidade, a nossa imaginação, a criatividade expande, a conexão com o divino fica maior, a empatia, os simbolismos. E aí, num campo mais coletivo, mais social, da sociedade mesmo, isso ajuda a ter mais empatia, ações solidárias, e aí ameniza um pouco as perdas, tanto as perdas ligadas à saúde, com as questões das mortes pela pandemia, quanto as questões econômicas que a gente está enfrentando. O grande problema, o grande desafio dessa conjunção, desse encontro, é justamente os exageros, já que a gente pode tanto ter um sentimento de fé desmedida, por causa de peixes, quanto de oportunidades mal resolvidas ou mal alcançadas, justamente vindas de Júpiter. Então, aí aqui a gente tem que observar os perigos dos exageros relacionados às doenças, porque Netuno pode espalhar novas variantes da Covid, como aconteceu na onda passada. E aí a gente tem risco de ter o aumento das variações da doença. Assim também como temos riscos de acidentes com água, expansão de água, brigas intelectuais em defesa das suas verdades, das suas crenças, das suas fés, entre religiosos e entre espiritualistas de outras correntes. Podemos ter também aumento de notícias falsas e da dificuldade de compreender o óbvio, de compreender a verdade. Podemos ter os excessos de sensibilidade, os escapismos e podemos nos caminhar, nos direcionarmos para os vícios. Os vícios são os escapismos da vida. Então, pode acontecer um aumento de pessoas viciadas em álcool, drogas, bebida, comida, nos mais variados vícios. E aí, assim, tem alguns conselhos que a astrologia pode dar. O primeiro conselho aqui, então, é: façam o que puderem para ajudar os outros, sem enganar os egos ou ignorar as suas necessidades, as necessidades do ego. Reavaliem os valores e considerem como vocês estão vivendo o lado mais espiritual da vida. Agora, né, vai começar a partir de amanhã um ciclo de 12 anos. E isso pode trazer uma grande decepção, vinda de Júpiter, ou uma grande desilusão, vinda de Netuno. Mas isso depende muito de onde as pessoas têm peixe, de onde vocês têm peixe no mapa. E sim, todos nós temos o signo de peixes no mapa astral. O que importa é que a gente pode experimentar as duas tendências, as duas vertentes, tanto as decepções e as desilusões, quanto as satisfações, porque Júpiter também traz satisfação, traz oportunidade. Então, por exemplo, no mesmo setor da vida, você pode tanto ter uma decepção, quanto a partir dessa decepção ser levado a mudar o ponto de vista e a se voltar para viver um grande sonho. Isso tudo, sempre lembrando, pode levar 12 anos. Então, tudo que começar agora vai ser preparado para daqui 12 anos. E aí o conselho também o ideal é jogar semente na área da vida que está seca, que não está fluindo, que não está colhendo nada. Então, para que você colha, você tem que plantar. Então, para que você colha bons frutos nesse período de 12 anos. Desfrutando das realizações e dos sonhos. E aí a gente tem algumas outras orientações, e também eu vou falar quais são os signos que mais se tiram proveito e o que menos tira proveito, e os que estão neutros, vamos dizer assim, com esse encontro de Júpiter, Netuno em Peixes. Então, assim, todas as pessoas vão sentir a conjunção de alguma forma, em alguma área da vida. Todo mundo. Mesmo quem fale, mas eu não encontro peixes no meu mapa astral. Mas tem. Não tem peixes, mas tem Netuno ou tem Júpiter. Então, vai ter, vai sentir sim o que vai acontecer na vida. Então, as pessoas com água forte no mapa, e o que é água forte no mapa? Signos de peixe, câncer, escorpião, terão uma conexão com sentimentos e intuição muito mais expandido. Eles vão acessar esses sentimentos, vão estar com a intuição muito mais aflorada. Os signos mutáveis, que seriam Virgem, Gêmeos e Sagitário, tem que tomar um certo cuidado com os exageros, porque Júpiter vai atuar justamente na casa da hipérbole, dos exageros, 8 ou 80. Então é melhor que fique no meio, seja centrado para não ter problemas, não ter prejuízos.
Então, os que tendem a se beneficiar são os nascidos no último decanato dos signos de Touro, Câncer, Escorpião e Capricórnio, porque eles sofrem alguma influência do elemento água. E quem precisa estar mais atento com essas desilusões, né, que vai sofrer desilusões, é justamente então Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. E aí eu tenho algumas dicas para aproveitar um pouco melhor para esse período de 12 anos, para quem não tem uma mapa astral em mãos e para quem deseja fazer uma mapa astral, mas são dicas gerais, mas com a posse do seu mapa astral em mãos, você fica sabendo exatamente onde, quando, como e o quanto isso vai, essa conjunção vai afetar a vida de cada um. Então, assim, eu sugeriria que as pessoas trabalhassem mais a intuição, já que Netuno está em Peixes, e Peixes trabalha muito com os lados sombrio, com o lado intuitivo. Então, façam meditações, trabalhos terapêuticos, comecem terapia, mergulhem dentro de si, reservem momentos no dia para se conectar com você, para conversar consigo mesmo, com alguém que possa trazer para você o seu lado sombra, o outro lado do espelho. Acessem os oráculos, e os oráculos em geral, não precisa ser só tarô, não precisa ser só búzios, não precisa ser só Ifá, porque com a intuição mais esperta, a espiritualidade vai estar em alta. Então, tarô, runas, o que for, o oráculo que mais vocês tiverem contato, ou mais tiverem conexão, gostarem, é interessante para que vocês tenham respostas satisfatórias da própria vida. Estudem, eu sempre falo isso, estudem. A vontade de expandir, a consciência, a sabedoria vai aumentar. E se houver a oportunidade de fazer algum curso sobre espiritualidade, autoconhecimento, regressão, terapia de vidas passadas, sobre o mundo holístico em geral, e assim, eu falo isso de todo o coração, isso não é abrir vez para concorrência, existe um mundo imenso para todo mundo trabalhar com terapia holística, mas é interessante as pessoas se autoconhecerem. Um curso de tarô também, para a pessoa fazer as próprias consultas. Às vezes ela não quer se abrir ou colocar a vida dela na mesa para uma outra pessoa. Tudo isso é interessante para que você esteja alinhado com as suas verdades. Então, estudem, expandam a consciência espiritual. Isso de hoje para 12 anos, ou seja, olha o tempo que a gente vai ter para evoluir. Estamos em 2022, então quando for em 2034 é que a gente vai efetivamente perceber os resultados do que a gente fizer agora. Por isso que é interessante fazer um mapa astral, fazer uma consulta, procurar a terapia. Viagem. Por que viajar? Porque Júpiter é justamente o planeta que rege Sagitário e é um planeta que rege as viagens, que regem as trocas de contato, as conexões, os intercâmbios. Então, viajar, planejar uma viagem é interessante porque as viagens trazem contato com outras culturas e outras culturas são justamente o nosso outro eu querendo falar conosco mesmo. Mas há de se pensar que nessa questão de viagens tem que se tomar cuidado com água, com acidentes envolvendo embarcações, envolvendo grandes embarcações mesmo. Eu não vou fazer muita firula mesmo, porque é isso mesmo que aparece nos mapas. Então, buscar locais seguros, se for fazer viagens, pode haver uma busca maior por locais perto de água. Então, tudo favorece as viagens como propósito, como busca das verdades. Então, é importante observar para onde você quer ir, o que você quer fazer e qual o conhecimento que você quer ter nesse lugar. Isso é bem interessante. Investir em artes, por incrível que pareça, eu sempre gosto de comparar, fazer uma analogia entre Netuno e as artes, porque Netuno é o planeta do sonho, do idealismo, e nada melhor do que trabalhar com artes, ou investir em artes, ou adquirir artes, ou ter conhecimento, pelo menos um pouco de contato. O que é o contato? Vai no museu, procura um livro. Hoje em dia a gente pode ir em qualquer museu do mundo sem sair de casa, só com a tela do celular, então eu acho bem interessante. Usar a arte como forma de comunicação, até para o nosso trabalho. Eu uso a arte no meu trabalho, em muitos aspectos. Para quem trabalha com algum lado artístico, o período é extremamente produtivo, daqui para 12 anos. Então é interessante fazer alguma terapia, algum encontro terapêutico para se distanciar e se distrair dos problemas, mas que envolva a arte, que traga a arte para sua vida. Então vai fazer pintura, vai fazer arte terapia,
vai fazer alguma coisa que traga conhecimento, que traga suas verdades e que trabalhe com a arte. E claro, não podia deixar de falar, façam terapias holísticas, de curas energéticas, porque essas terapias trazem um resultado muito amplificado para a nossa vida. Então procura bons terapeutas, procura terapias que apeteçam a alma de vocês, que acolham a alma de vocês e façam terapia. Aproveitem. O melhor conhecimento que a gente pode ter na vida é o nosso autoconhecimento. Então eu sempre falo, amplifica o que te valoriza, ressignifica o que não te agrada. E o único modo de amplificar o que te valoriza e ressignificar o que não está te agradando na vida é fazendo terapia, é procurando um autoconhecimento. Se conecta com os seus sentimentos mais profundos, como, por exemplo, a empatia. Todo mundo tem empatia. A gente pode não perceber em maior e menor grau. Talvez, o mundo quer propagar ou quer espalhar que o egoísmo é que está vigorando, mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que a gente tenha muita empatia para dar e ter mais sensibilidade para compreender e processar tanto os nossos sentimentos quanto os sentimentos dos outros nesse momento, a partir de agora. E oferecer e pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda se estiver precisando, aproveitando as pessoas que estão dispostas, que têm empatia com a sua dor e que estão propensas a ajudar. Eu acho muito interessante a gente saber oferecer ajuda, mas também pedir ajuda. Talvez pedir ajuda seja muito mais difícil, mas é muito importante. E por último, mas não menos importante, acendam a sua luz. Eu acredito que Júpiter expande as nossas verdades, expande a nossa fé. E em parceria, em harmonia, em conjunção com Netuno em Peixes, essas verdades, essa expansão, essa fé fica muito mais potente. Mas não é para acreditar em algo obscuro, desmedido, sem sentido. É para acreditar na verdade que faz sentido, que toca a própria alma. Por enquanto é isso. Para qualquer dúvida, para qualquer orientação, é só me procurar nas redes sociais com @criaraluz. Muito obrigada.